Olá! Jesus, na sua caminhada de 3 anos ministeriais aqui sobre a terra, ele deixou alguns princípios. Ele não deixou lei. Aliás, ele veio combater muitas leis. Ali no monte das bem-aventuranças, ele vai dizer muitas vezes, né? A lei de Moisés diz isso, mas eu... A lei de Moisés diz isso, mas eu... É assim que ele vai deixando alguns princípios para a gente. Dentro desses princípios, que são princípios éticos, né, que têm aplicações inúmeras para os nossos dilemas humanos, um dos princípios que ele deixou é que ele jamais responsabilizaria alguém por um ato ao qual aquela pessoa não deu causa, ao qual aquela pessoa não teve a consciência de fazê-lo. Olha que interessante. Isso a gente vê em diversas situações, né? Uma assim que é mais reveladora disso é o próprio ladrão da cruz, né? Que só reconheceu a bondade e a misericórdia de Deus quando já estava na cruz. E naquele momento, conquanto na legislação de Israel aquele homem fosse julgado à morte, naquele momento ele estava sendo liberto para a vida verdadeira em Cristo Jesus. Então, esse é o princípio que Deus nos mostra. Esse é o princípio que Jesus praticou e nos ensina a praticar. É que uma mulher estuprada, que uma criança que é estuprada, ela não vai ser responsabilizada por aquilo, pelo fruto de um ato que não é dela. Ela engravidou, e aí, vai ter esse aborto ou não? Poxa, e quem vai nascer? Isso não é uma desconsideração? Jesus jamais utilizaria de uma violência para justificar um ato de amor. Ele nunca fez isso. Ato de amor é ato de amor. E essa mulher, essa criança, seja quem for, que foi estuprada, violentada, ela não vai ser julgada pela consequência desse ato. Quem vai ser julgado é quem estuprou. A gente não pode colocar na vítima o julgamento do ato. O julgamento do ato é do quem deu causa, é do estuprador. É ele que vai ser julgado. No entanto, se essa mulher, ainda assim, isso é tão profundo dos dois lados, que ainda assim, se essa mulher julgar pela sua consciência e dizer: não, eu quero ter esse filho, eu fui estuprada, fui violentada, mas eu vou ter essa criança. Eu vou ter e vou dar para doação depois, ou eu vou ficar, não importa. Tá certa também, que ela tá fazendo isso pela sua consciência. Então, atos dessa natureza e outros devem ser julgados e responsabilizados quem deu causa e não a vítima. O que eu vejo nós doutrinariamente, né, e isso a partir de algumas doutrinas religiosas, eu falo em específico da cristã, que é a que eu conheço, a gente inverte o julgamento e coloca esse julgamento na conta de quem foi vítima. Esse julgamento é na conta do estuprador. É o estuprador que deve ser responsabilizado por essa ação. A gente não tem muito esse costume. A nossa sociedade é uma sociedade, e aí que eu digo que é moralista nesse ponto. Né? Para vocês terem uma ideia, os dados nos dizem que nós temos cerca de 54 mil crianças, se eu não me engano, no Brasil, que não constam a paternidade nos seus documentos. E nós não encaramos isso como algo violento, nós achamos isso normal. E essa criança ela não tem direito a ter uma qualidade de vida, essa criança ela não tem direito a ter uma paternidade, essa criança ela não tem uma série de direitos, às vezes ela morre ainda sendo criança. Se ela não tiver uma mãe, né, que lhe dê condições de crescer e de ser um cidadão ou uma cidadã. E nós nem ligamos para isso. Por quê? Porque nós achamos que essa culpa é culpa da mulher também. Então veja, a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa análise, no sentido de culpabilizar as nossas vítimas. E me parece, se você for fazer uma análise em geral, assim, da nossa história, parece que isso é um pouco cultural do ser humano.
Eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com crimes contra a mulher, principalmente crimes de estupro, mesmo de violência, mas o estupro, isso foi bem recorrente, sempre se dizia, a desculpa era, e a saia, e a roupa, porque estava nesse lugar. Ora, mas também com esse olhar, né, cheio de tesão e libidinoso, né, o homem, coitado, ele também não pode passar batido nessa situação. Então, veja, eu estou fazendo essas propostas de reflexão aqui para que a gente reveja o nosso discurso e, sobretudo, as nossas práticas. E outro princípio que eu acho bem interessante deixar aqui nesse momento é que Jesus, em nenhum momento, até mesmo com o próprio ladrão, ele não olhou para o ladrão e julgou. A gente tem que ter um pouco de cuidado com os nossos julgamentos. Nós que nos nomeamos de cristãos e acreditamos de fato, né, naquilo que Jesus se propôs para com as nossas vidas e para com toda a humanidade, a gente tem que ter um caráter mais piedoso na nossa fala, mais misericordioso, né, e mais justo, sobretudo mais justo, né, mais justo com quem fez e mais justo com quem sofreu o ato. Aqui a gente não estou aqui com um discurso também para matar, pena de morte para o estuprador. Longe de mim, né? E deve ser longe de nós esse raciocínio. A gente está aqui para que Deus tenha misericórdia desse homem e de tantos outros que acometem as nossas crianças e as nossas mulheres na sociedade, e que ele também tenha os olhos abertos como o ladrão da cruz teve. Essa deve ser a nossa oração por esse homem. E a oração por nós hoje fica, né, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine. Eu acho que esse é um grande desafio da nossa humanidade no século presente, que é nos ensinar a viver por princípios e não de forma legalista, né? Viver de forma legalista é totalmente inverso daquilo que Jesus propôs. O que Jesus nos propôs foi viver pelos princípios, e o maior deles, qual seja o amor. E quando você vive por esse princípio, eu não estou dizendo que você tem que ser bonzinho, porque o bonzinho é um doente. O princípio do amor, ele amadurece as nossas convicções. O princípio do amor, ele te coloca num lugar de sobriedade, num lugar de serenidade, num lugar de lucidez, porque amor é luz. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente vive pelo princípio do amor, pelo princípio de Jesus, a gente passa a viver pelo princípio também da lucidez. Porque Deus é luz e porque Deus é amor. Pense nisso.